Uma explosão estrondosa ecoou pela cidade de Toropets, na Rússia, deixando todos em estado de alerta. O que realmente aconteceu? Seria um ataque devastador da OTAN com uma arma nuclear tática? Ou estamos diante de um novo episódio de drones em ação? A incerteza paira no ar como uma nuvem pesada. O impacto foi tão intenso que até mesmo os sismógrafos registraram a atividade, como se a Terra tivesse tremido. Mas como um depósito de munição, supostamente à prova de ataques nucleares, pôde ser abalado desta forma? Teorias da conspiração começam a florescer, sugerindo que pode ter havido sabotagem interna ou até mesmo um ataque inesperado com tecnologia militar de ponta. E enquanto isso, as tensões geopolíticas se intensificam, com os Issei-Muá navegando por um mar de conflitos prontos para escalar a situação. Mas espere, o que isso significa para o equilíbrio do poder global? E não para por aí. Enquanto o mundo observa, outro conflito fervilha no Oriente Médio, envolvendo Israel e Líbano, evidenciando como a tecnologia avançada está sendo utilizada em ataques indiscriminados. O cenário está montado para uma discussão que vai além das fronteiras e ecoa através de continentes. Prepare-se, porque as peças desse quebra-cabeça estão prestes a se encaixar. Faz um possível uso de arma nuclear tática pela OTAN. Nos últimos tempos, a especulação sobre o uso de armas nucleares táticas pela OTAN ganhou força, especialmente após uma série de eventos que deixaram o mundo em estado de alerta. A discussão em torno de um possível ataque nuclear contra a Rússia, após a explosão em Toropets, levantou preocupações sobre a escalada do conflito. Especialistas em segurança internacional começaram a analisar as implicações desse tipo de armamento, que é projetado para ser usado em campos de batalha, com o objetivo de causar destruição em áreas específicas, minimizando danos colaterais mais amplos. A mera possibilidade de tal ação provoca debates intensos sobre a ética e a estratégia militar, além de gerar uma atmosfera de tensão que permeia as relações internacionais. A explosão em Toropets, por sua vez, foi um evento que catalisou essas discussões. Muitos analistas apontaram que a magnitude da explosão poderia ser compatível com uma arma nuclear tática, levando a especulações sobre a origem do ataque. As reações da OTAN, bem como da Rússia, são cruciais para entender o que pode estar em jogo. Caso a OTAN realmente considere o uso de armas nucleares, isso não só mudaria a dinâmica do conflito, mas também poderia ter repercussões globais, levando a uma nova corrida armamentista e um aumento da desconfiança entre as potências mundiais. Os líderes da OTAN, ao mesmo tempo em que desmentem a intenção de utilizar armas nucleares, precisam lidar com o fato de que a mera especulação gera um clima de incerteza. A comunicação clara e eficaz se torna uma ferramenta essencial para evitar mal-entendidos que possam levar a um conflito armado. Por outro lado, a Rússia, ao enfrentar essa possibilidade, se vê pressionada a fortalecer suas defesas e considerar suas próprias opções, criando um ciclo de retaliação que pode culminar em um cenário indesejado. Além disso, a questão da responsabilidade e do controle de armas nucleares táticas é complexa. Como garantir que tais armamentos não caiam em mãos erradas ou sejam utilizados de maneira irresponsável? As discussões sobre o uso de armas nucleares táticas pela OTAN não se limitam apenas ao campo militar, mas invadem o terreno ético e moral, levando a sociedade civil a se perguntar até onde vai a busca por poder e segurança. Portanto, a especulação sobre o uso de armas nucleares táticas pela OTAN não é apenas uma questão de teoria militar. É uma questão que toca no cerne da segurança internacional e das relações entre nações. O que está em jogo é a estabilidade global e a possibilidade de uma guerra que poderia redefinir o mapa geopolítico do mundo. Explosão em Toropets. A explosão em Toropets foi um evento que não passou despercebido, especialmente por suas características impressionantes que desafiam explicações simples. Localizada na Rússia, a cidade foi palco de um incidente que deixou muitos se perguntando sobre sua origem e as implicações que poderiam advir dele. A magnitude da explosão foi tal
que se tornou um tópico de debate imediato entre analistas e especialistas em segurança, que rapidamente começaram a investigar suas possíveis causas. As imagens que circularam nas redes sociais e na mídia tradicional mostraram uma nuvem de fumaça que se elevava para o céu, acompanhada de um estrondo que poderia ser ouvido a quilômetros de distância. O impacto da explosão foi sentido não apenas fisicamente, mas também psicologicamente. Para muitos, a primeira reação foi de medo e incerteza, levando a especulações sobre se tratava de um ataque militar ou de um acidente industrial. O fato de que um depósito de munição estava localizado na cidade aumentou ainda mais a inquietação. O que poderia ter causado uma explosão tão devastadora? Foi uma falha técnica, uma sabotagem interna ou, como alguns sugeriram, um ataque deliberado de drones? A falta de informações claras e oficiais apenas alimentou as teorias e a especulação. Os relatos de testemunhas oculares ajudaram a compor um quadro mais amplo do que realmente aconteceu. Muitos moradores descreveram a cena como apocalíptica, com janelas quebrando e edifícios tremendo. Essa descrição visceral da explosão levou a uma série de análises sobre a natureza do evento e suas possíveis consequências. Especialistas começaram a examinar dados sísmicos e outras evidências para tentar entender a escala do impacto, levantando a possibilidade de que a explosão não fosse apenas um acidente comum, mas um indicativo de algo mais sinistro. Enquanto isso, a mídia internacional também se apressou em cobrir a história, refletindo as tensões geopolíticas em jogo. As reações da Rússia e da OTAN foram meticulosamente observadas, pois poderiam moldar o futuro do conflito em curso. A explosão em Toropets não era apenas um evento isolado, era um ponto de inflexão que poderia ter repercussões de longo alcance nas relações entre as potências mundiais. Em meio a essa confusão, a transparência e a comunicação foram fundamentais. As autoridades russas, pressionadas a fornecer respostas rápidas e claras, se viram diante de um dilema: como controlar a narrativa em um momento de crise? As informações desencontradas apenas contribuíram para a incerteza e o medo, e a explosão em Toropets tornou-se um símbolo das fragilidades nas relações internacionais contemporâneas. Relatos de drones ucranianos. Com a explosão em Toropets, ainda fresca na memória, surgiram relatos oficiais de que o incidente poderia ter sido causado por drones ucranianos que atingiram um depósito de munição. Essa afirmação, embora não confirmada, rapidamente ganhou espaço nas discussões sobre o conflito em curso entre Rússia e Ucrânia. A possibilidade de um ataque coordenado por drones levanta questões sobre a eficácia dessas tecnologias modernas em um campo de batalha cada vez mais complexo. O uso de drones tornou-se uma estratégia central nas táticas militares contemporâneas, e a alegação de que eles poderiam ter causado tal destruição em Toropets não é trivial. Os drones, com sua capacidade de realizar missões de reconhecimento e ataque à distância, mudaram a dinâmica dos conflitos armados. A Ucrânia, ao utilizar essa tecnologia, pode ter dado um passo significativo em direção à modernização de suas forças armadas, mas isso também gera um dilema ético. A possibilidade de um ataque com drones levanta preocupações sobre a responsabilidade e as consequências de tais ações, especialmente quando se fala de áreas civis e infraestrutura crítica. A explosão em Toropets, se realmente causada por drones, poderia ter implicações sérias, não apenas para a Rússia, mas também para a percepção internacional da Ucrânia como um ator militar. Além disso, a acusação de que a Ucrânia foi responsável pela explosão poderia ser usada pela Rússia como uma justificativa para retaliações mais severas. A narrativa de um ataque ucraniano poderia alimentar ainda mais a propaganda estatal russa, que busca reforçar a ideia de que a Ucrânia representa uma ameaça à segurança nacional. Nesse contexto, a explosão em Toropets se transforma em um campo de batalha não apenas físico, mas também informativo, onde cada lado tenta moldar a percepção pública e internacional a seu favor. Por outro lado,
A comunidade internacional observa atentamente essas alegações. A possibilidade de um ataque com drones por parte da Ucrânia pode gerar uma nova onda de sanções e condenações, além de complicar ainda mais as relações diplomáticas. A ideia de que a guerra está se expandindo para novas frentes tecnológicas é um fator que não pode ser ignorado. Assim, a alegação de que drones ucranianos foram responsáveis pela explosão em Toropets não é apenas uma questão militar, é uma questão de narrativa e controle de informação em um mundo cada vez mais interconectado. Portanto, a relação entre a explosão em Toropets e os relatos de drones ucranianos é complexa e multifacetada. As implicações vão muito além do campo de batalha e tocam em questões de ética, responsabilidade e controle de narrativas em um contexto de conflito. Cada nova informação que surge nesse cenário gera mais perguntas do que respostas, tornando a situação ainda mais nebulosa. Impacto sísmico da explosão. Uma das questões mais intrigantes que surgiram após a explosão em Toropets foi seu impacto sísmico. Especialistas em sismologia rapidamente começaram a analisar os dados disponíveis, tentando determinar a magnitude da explosão e o que isso poderia significar em termos de sua origem. Os registros sísmicos indicaram que a explosão poderia ter uma intensidade considerável, o que levanta dúvidas sobre a natureza do evento. Isso não é apenas uma questão técnica, mas sim um indicador de que algo fora do comum aconteceu na cidade. O impacto sísmico gerado pela explosão foi sentido em áreas vizinhas, levando a um aumento nas preocupações sobre a segurança e a estabilidade da região. A análise dos dados sísmicos é crucial não apenas para entender a natureza da explosão, mas também para avaliar suas consequências potenciais. Se realmente se tratou de uma explosão de grande magnitude, isso pode indicar que houve uma falha significativa na segurança do depósito de munição, ou até mesmo que a explosão foi resultado de um ataque deliberado. Ambas as possibilidades têm implicações sérias para a segurança nacional da Rússia e para a dinâmica do conflito em geral. Além disso, a atividade sísmica registrada pode ter alimentado a especulação sobre o uso de armas nucleares táticas. A possibilidade de que a explosão tenha sido causada por um dispositivo nuclear, mesmo que tático, é uma preocupação que não pode ser ignorada. A presença de radiação ou outros sinais associados ARM-7, armas avançadas de baixa radiação. Nos últimos meses, a especulação sobre o uso de armas avançadas de baixa radiação pela OTAN ganhou força, especialmente no contexto do conflito com a Rússia. Essas armas, que teoricamente causam menos danos radioativos a longo prazo, levantam questões tanto éticas quanto estratégicas. A ideia de utilizar uma tecnologia que minimize os efeitos colaterais da radiação parece atraente em um cenário de guerra, mas a falta de evidências concretas levanta a suspeita de que isso pode ser mais uma teoria do que uma realidade. O que sabemos, até agora, é que a discussão não está acompanhada de provas consistentes, o que torna o debate ainda mais nebuloso. Os analistas tentam entender como essas armas poderiam ser incorporadas em um conflito já complexo. A possibilidade de que a OTAN esteja testando ou mesmo implantando essas tecnologias em um teatro de operações provoca reações variadas, desde o medo até a ceticismo. Enquanto alguns acreditam que esse tipo de armamento pode ser uma solução para evitar um ataque nuclear em larga escala, outros argumentam que qualquer uso de força militar, especialmente de armas que envolvam radiação, pode ter consequências imprevisíveis e catastróficas. Ademais, a terminologia em torno de armas de baixa radiação é muitas vezes confusa. A falta de clareza sobre o que exatamente caracteriza uma arma avançada e de baixa radiação pode levar a mal-entendidos, tanto no campo militar quanto na opinião pública. O temor de uma escalada do conflito é palpável, e cada nova informação que surge é interpretada através do prisma do medo do apocalipse nuclear. Essa situação gera um ciclo vicioso, onde a especulação leva a mais tensões, que por sua vez alimentam mais especulação.
Enquanto isso, a mídia e as redes sociais desempenham um papel crucial na disseminação dessas teorias. A falta de evidências concretas é frequentemente preenchida por análises e opiniões que, embora possam ser bem fundamentadas, não têm respaldo na realidade. Isso cria um ambiente onde a paranoia e o medo podem se espalhar mais rapidamente do que os fatos. O resultado é uma percepção pública distorcida sobre o que realmente está acontecendo e o que pode estar por vir. Por fim, é importante considerar as implicações de uma possível adoção dessas armas. Se a OTAN realmente estivesse utilizando armamentos avançados de baixa radiação, isso não apenas mudaria a dinâmica do conflito atual, mas também poderia redefinir as regras de engajamento em conflitos futuros. A linha entre a guerra convencional e a guerra nuclear pode se tornar ainda mais tênue, levando a um aumento das tensões globais e a uma corrida armamentista ainda mais intensa. 8. Escalada de tensões geopolíticas. A discussão sobre a explosão em Toropets não pode ser dissociada das crescentes tensões geopolíticas entre a Rússia, a OTAN e os Israel. Cada movimento estratégico realizado por um dos lados é observado com desconfiança pelos outros, e isso cria um ambiente de constante incerteza. O que pode parecer uma simples explosão em um depósito de munição pode, na verdade, representar um ponto de inflexão em um conflito que já é explosivo por natureza. A escalada de tensões geopolíticas é como um jogo de xadrez em que cada peça movida pode desencadear uma reação em cadeia. Os líderes mundiais estão em constante busca por vantagem, e isso tem implicações profundas para a segurança global. A Rússia, por exemplo, vê qualquer ação da OTAN como uma ameaça direta à sua soberania, enquanto a OTAN justifica suas manobras como necessárias para a defesa coletiva. Essa dinâmica cria um ciclo de ações e reações que pode rapidamente sair do controle. O que era uma situação tensa pode rapidamente se transformar em um confronto aberto, e a história nos mostra que isso pode ocorrer de maneira surpreendente e inesperada. Além do mais, as alianças formadas durante este período de tensão são notavelmente complexas. Países que compartilham interesses comuns podem se unir, enquanto aqueles que se sentem ameaçados podem buscar formas de se proteger. O resultado é um quebra-cabeça geopolítico que se torna cada vez mais difícil de decifrar. Cada aliado e cada inimigo traz consigo um conjunto único de considerações que complicam ainda mais o cenário. Nesse contexto, a mídia desempenha um papel crucial, moldando a percepção pública das tensões. As narrativas que emergem podem influenciar a política interna dos países envolvidos, levando a decisões que talvez não fossem tomadas em um ambiente mais calmo. A pressão da opinião pública pode fazer com que os líderes sintam que precisam agir de maneira mais agressiva, frequentemente exacerbando a situação. Por fim, a escalada de tensões geopolíticas não é um fenômeno isolado. Ela se entrelaça com crises em outras partes do mundo, como o Oriente Médio, onde conflitos regionais podem ser influenciados pelas dinâmicas entre as grandes potências. A interconexão dos eventos globais torna cada crise uma potencial faísca para um incêndio muito maior, e a comunidade internacional observa com apreensão o desenrolar dos acontecimentos. 9. Domínio global dos IMA-EU. O papel dos ILA-EU como potência global tem sido um tema de debate acalorado, especialmente no contexto de conflitos como o que estamos testemunhando atualmente. A disposição dos Imanu-Biwara em escalar conflitos para manter sua posição de domínio global é frequentemente citada como uma das principais razões por trás das tensões geopolíticas atuais. O desejo de garantir a influência americana em regiões estratégicas pode levar a decisões imprudentes e ações militares que complicam ainda mais a situação. Os Imanu-Biwara têm uma longa história de intervenções militares, frequentemente justificadas por motivos de segurança nacional ou para promover a democracia. No entanto, essa abordagem nem sempre resulta em estabilidade a longo prazo.
O que pode começar como uma ação justificada, muitas vezes acaba em consequências inesperadas e em uma espiral de violência que não é facilmente controlada. A situação atual, com a escalada das tensões entre a OTAN e a Rússia, pode ser vista como uma extensão dessa política. Além disso, a percepção de que os Sebinduá estão dispostos a ir a qualquer extensão para manter seu domínio global gera ressentimento em muitos países. Essa hostilidade pode se manifestar de várias formas, desde retóricas belicosas até ações diretas. A Rússia, por exemplo, vê as manobras da OTAN como uma tentativa de cercear sua influência, o que pode levar a uma resposta militar mais agressiva por parte de Moscou. A busca incessante por domínio global também levanta questões éticas. Até onde os INU estão dispostos a ir para proteger seus interesses? O custo humano e material dos conflitos muitas vezes é desproporcional, e as consequências para populações civis podem ser devastadoras. Essa realidade pode criar um ciclo de ódio e retaliação que se perpetua através das gerações, dificultando qualquer esperança de resolução pacífica. Por fim, a manutenção do domínio global dos Sinusiwa é um fio delicado. Em um mundo cada vez mais multipolar, onde outras potências emergem, o equilíbrio de poder pode mudar rapidamente. A maneira como os Sinusa abordam seus conflitos atuais pode definir não apenas sua posição futura, mas também o futuro das relações internacionais. As decisões tomadas hoje têm o potencial de moldar o mundo para as próximas décadas, e a comunidade internacional observa atentamente. Vaso 10. Risco de guerra maior. A escalada atual entre a OTAN e a Rússia gera um risco palpável de que o conflito se amplie, levando a uma guerra maior. As tensões já existentes estão carregadas de potencial explosivo, e cada nova ação pode ser o estopim para uma confrontação em larga escala. A possibilidade de um conflito que envolva múltiplas nações é uma preocupação que permeia discussões entre analistas, políticos e especialistas em segurança. Um dos principais fatores que contribuem para esse risco é a falta de comunicação efetiva entre as partes envolvidas. A diplomacia, que poderia servir como um canal para resolver conflitos, muitas vezes é ofuscada por retóricas agressivas e ações militares. Quando as nações não conseguem se entender, a probabilidade de mal-entendidos aumenta, o que pode levar a escaladas não intencionais que rapidamente fogem do controle. Além disso, a proliferação de armas e a modernização militar por várias nações complicam ainda mais o cenário. A introdução de novas tecnologias e armamentos pode alterar a dinâmica dos conflitos, tornando-os mais letais e abrangentes. O que antes poderia ser um confronto localizado pode rapidamente se transformar em algo global, envolvendo aliados e inimigos em uma rede complexa de alianças. Nas redes sociais e na mídia, o clima de medo e incerteza é alimentado por narrativas que enfatizam a inevitabilidade do conflito. Isso não apenas influencia a percepção pública, mas também pode pressionar os líderes a agir de maneira mais agressiva, em uma tentativa de evitar a perda de prestígio ou influência. A pressão interna muitas vezes se transforma em decisões que podem ter consequências devastadoras em uma escala muito maior. Por último, o risco de uma guerra maior não é apenas uma questão de interesses nacionais, é também uma questão de humanidade. As consequências de um conflito em grande escala seriam catastróficas, com impactos que se estenderiam muito além das fronteiras dos países envolvidos. Em um mundo interconectado, a guerra não é mais uma questão isolada, mas sim um evento que pode ter repercussões globais. O futuro da paz e da segurança internacional depende, em última análise, da capacidade das nações de gerenciar suas diferenças de maneira construtiva, tecnologia de bombardeios. Nos últimos anos, a tecnologia empregada em bombardeios tem se tornado cada vez mais sofisticada, levantando importantes questões éticas e políticas. Os avanços em precisão e capacidade letal das armas têm permitido que ataques antes indiscriminados sejam realizados com um nível de precisão que, em teoria, poderia minimizar danos colaterais. No entanto, a realidade
é que essa precisão, muitas vezes, é uma ilusão. O uso de tecnologia avançada em zonas de conflito não garante a proteção de civis e pode resultar em tragédias humanitárias, onde a contagem de vítimas se torna apenas um número em um relatório. Além disso, a proliferação dessas tecnologias para países em desenvolvimento ou grupos não estatais levanta um alerta significativo. A capacidade de realizar bombardeios de alta precisão pode facilmente cair nas mãos erradas, permitindo que atores não estatais conduzam operações militares com uma eficácia que muitos governos ainda estão aprendendo a lidar. O resultado é uma nova dinâmica nos conflitos, onde a tecnologia, destinada a proteger vidas, pode, paradoxalmente, aumentar a letalidade e a destruição em cenários urbanos densamente povoados. As implicações éticas de tais tecnologias também não podem ser ignoradas. A responsabilidade de um ataque se torna nebulosa quando se considera o papel que a automação e a inteligência artificial desempenham nas decisões de bombardeio. Se uma máquina pode decidir quando e onde atacar, quem é o responsável por suas ações? Essa questão se torna ainda mais complexa em um mundo onde as operações militares são frequentemente conduzidas remotamente, distantes dos campos de batalha reais. Ademais, a presença de tecnologia de bombardeios em conflitos gera uma nova forma de imperialismo militar. Países que dominam essas tecnologias muitas vezes se sentem justificados em intervir em conflitos de outras nações, alegando a necessidade de proteger ou restaurar a ordem. Essa narrativa, frequentemente promovida pela mídia, pode obscurecer a real motivação por trás dessas intervenções, que muitas vezes está ligada a interesses políticos e econômicos. Por fim, o uso de tecnologia de bombardeios não apenas transforma a natureza dos conflitos, mas também redefine as relações entre nações. A crescente dependência de tecnologia militar avançada pode gerar desconfiança entre países, levando a uma nova corrida armamentista. O que deveria ser um esforço para garantir a paz e a segurança acaba por exacerbar tensões, criando um ciclo vicioso de armamento e conflito. Nivaku. Envolvimento dos Estados e Israel em conflitos. O papel dos Estados Unidos e de Israel em conflitos globais é um ponto de discussão acalorada, com implicações profundas para a política internacional. Ambos os países têm sido protagonistas em várias intervenções militares, muitas vezes justificadas sob a bandeira da defesa da democracia ou da luta contra o terrorismo. No entanto, essas intervenções frequentemente resultam em consequências adversas que vão além do que foi inicialmente previsto, levando à instabilidade e sofrimento humano em larga escala. A relação entre os EUA e Israel é particularmente emblemática, com os dois países compartilhando interesses estratégicos e econômicos. Essa aliança tem sido um fator crucial em vários conflitos no Oriente Médio, onde os EUA frequentemente apoiam Israel em suas operações militares. Essa dinâmica, por sua vez, alimenta ressentimentos e tensões entre outras nações da região, que veem essas ações como uma forma de imperialismo e interferência externa. Assim, o que poderia ser uma busca por paz, muitas vezes, se transforma em um ciclo de violência e retaliação. Além disso, as intervenções militares dos Perseua e de Israel são frequentemente envoltas em controvérsias e alegações de violação dos direitos humanos. As operações de bombardeio, por exemplo, têm gerado um número alarmante de civis mortos e feridos, levando à condenação internacional. No entanto, a resposta desses países geralmente se baseia na defesa de suas ações como necessárias para garantir a segurança nacional, sem considerar plenamente as implicações humanitárias de suas decisões. O impacto dessas intervenções não se limita apenas ao local do conflito, mas reverbera globalmente. A percepção de que os EUA e Israel estão dispostos a usar a força militar para alcançar seus objetivos cria um ambiente de desconfiança em relação à política externa desses países. Na prática, isso pode resultar em uma maior polarização entre nações, dificultando a cooperação em questões globais cruciais, como a mudança climática
ou a segurança cibernética. Finalmente, a experiência acumulada nas intervenções militares leva a um aprendizado distorcido. Em vez de promover soluções diplomáticas e pacíficas, as ações militares tendem a ser vistas como o primeiro recurso, não como uma última alternativa. Essa tendência não só prejudica a segurança internacional, como também mina a legitimidade das instituições que deveriam mediar conflitos e promover a paz. Disseminação de teorias da conspiração. A era digital transformou a maneira como informações são compartilhadas e consumidas, levando a uma explosão de teorias da conspiração, especialmente em torno de eventos militares. As redes sociais, em particular, desempenham um papel central na rápida disseminação dessas narrativas, que muitas vezes são baseadas em desinformação ou interpretações distorcidas de fatos. O impacto disso é profundo, não apenas na maneira como as pessoas percebem a realidade, mas também nas decisões políticas que podem ser influenciadas por essas narrativas. As teorias da conspiração tendem a prosperar em tempos de crise, quando a incerteza e o medo estão elevados. Eventos militares, que muitas vezes são complexos e multifacetados, fornecem um terreno fértil para especulações que podem distorcer a verdade. A facilidade com que uma ideia pode se espalhar pela internet significa que, em questão de horas, uma teoria pode alcançar um público global, frequentemente superando informações mais precisas e fundamentadas. Além disso, a propagação de teorias da conspiração pode ser explorada como uma ferramenta de manipulação política. Grupos ou indivíduos com agendas específicas podem usar essas narrativas para direcionar a opinião pública, desviando a atenção de questões mais sérias ou disfarçando suas próprias ações. Essa manipulação gera um ambiente de desconfiança generalizada, onde as pessoas se tornam céticas em relação a qualquer informação que não confirme suas crenças pré-existentes. As consequências da disseminação de teorias da conspiração são frequentemente subestimadas. Não se trata apenas de desinformação. Essas narrativas podem levar a ações concretas, como protestos, violência e até guerras. Quando pessoas acreditam que estão sendo enganadas ou oprimidas, a resposta pode ser uma escalada de conflitos que, por sua vez, alimenta ainda mais desconfiança e divisão. Por fim, a luta contra a desinformação e a promoção de um discurso mais responsável torna-se um desafio premente. As plataformas de redes sociais têm a responsabilidade de moderar conteúdos que possam incitar violência ou disseminar mentiras. Entretanto, a linha entre censura e regulação é tênue, e muitos defendem que a liberdade de expressão deve ser mantida. Essa complexidade exige uma abordagem equilibrada, onde a verdade e a responsabilidade se tornem prioridades para todos os envolvidos. Implicações para a segurança internacional. Os eventos militares e a dinâmica de poder global estão interligados de maneiras que muitas vezes não são imediatamente evidentes. A segurança internacional é um conceito que transcende fronteiras, e as decisões tomadas por uma nação podem ter repercussões em todo o mundo. À medida que conflitos regionais se intensificam, as implicações para a segurança global se tornam cada vez mais significativas, exigindo uma reflexão cuidadosa sobre as ações e reações dos países. Um dos principais efeitos de conflitos militares é a desestabilização de regiões inteiras. Quando um país entra em guerra, não apenas sua infraestrutura e economia são afetadas, mas também a segurança dos países vizinhos. A migração forçada de populações em busca de segurança pode criar pressões adicionais sobre os recursos de nações que já enfrentam desafios econômicos e sociais. Essa situação pode levar a tensões entre povos que, de outra forma, teriam relações pacíficas. Além disso, a escalada de conflitos pode resultar em um aumento no militarismo global. Nações que se sentem ameaçadas tendem a aumentar seus orçamentos militares e a buscar alianças estratégicas, levando a uma corrida armamentista que é difícil de conter.
Essa nova realidade não apenas intensifica a desconfiança entre países, mas também cria um ambiente propício para a guerra, onde a diplomacia é frequentemente relegada a um segundo plano. Outro aspecto crucial a ser considerado é o impacto econômico das guerras. Conflitos prolongados podem causar recessões, desestabilizando economias inteiras e levando à pobreza e à desigualdade. Essas condições não afetam apenas os países em conflito, mas têm reverberações globais, como a interrupção de cadeias de suprimentos e a volatilidade dos mercados financeiros. A interconexão da economia global significa que um conflito em uma parte do mundo pode afetar diretamente a vida de pessoas em lugares distantes. Por fim, a segurança internacional é também uma questão de valores. A maneira como as nações respondem a crises militares pode definir suas identidades e influenciar suas relações futuras. A falta de um compromisso com a diplomacia e a resolução pacífica de conflitos pode levar a um mundo mais polarizado, onde a força é vista como a única solução viável. Portanto, as escolhas feitas hoje moldarão as estruturas de poder e as dinâmicas de segurança por gerações. Esses fatores juntos nos mostram que a segurança internacional é um quebra-cabeça complexo, onde cada peça influencia a outra. A responsabilidade de agir de forma consciente e delibera. E assim, depois de mergulharmos nas especulações e teorias sobre esses ataques, resta a pergunta: até onde estamos dispostos a ir em nome da segurança? Será que a busca por poder está nos levando a um caminho sem volta? Com cada nova informação, as tensões entre nações só crescem, e o que parecia ser um conflito localizado pode facilmente se transformar em algo muito maior. E você, o que acha? Estariam os Iroquois e a OTAN realmente dispostos a escalar a situação? Ou tudo não passa de um jogo de xadrez geopolítico onde as peças são vidas humanas? E no meio disso tudo, como as populações civis se sentem, sabendo que estão no centro de um fogo cruzado? Enquanto refletimos sobre isso, vamos lembrar que a curiosidade é o primeiro passo para a compreensão. Que outros mistérios e verdades podem estar escondidos sob a superfície? O que mais podemos descobrir sobre os conflitos que moldam nosso mundo? Deixe suas opiniões nos comentários e não esqueça de se inscrever para mais conteúdos que desafiam o que você pensa saber. Afinal, a verdade pode ser mais estranha que a ficção, e nós estamos aqui para desvendá-la juntos.